Shalom Vrahá! Mais uma aula para vocês, na verdade uma continuação da aula anterior sobre sabedoria e bondade, dedicada para a nossa querida amiga da ONG Suzy Melo, para a elevação da alma da sua querida mãe Maria Zenaide Barbosa Melo. Shalom Vrahá. Shalom Vrahá. Então, nossa aula de hoje é sobre o assunto da sabedoria e a bondade na visão judaica. E hoje trouxe para vocês uma Gemara, que é um livro judaico de quase 2000 anos atrás. 1900. E nesse caso, essa Gemara foi feita na Polônia Antiga, em 1922. Mas a Gemara própria, ela foi escrita no ano 450. O Rav Ashi compilou a Gemara no ano 450 e ele pegou como base o Sium da Mishnah pelo Rabi Yehuda Nassi, que a partir de lá os sábios antigos começaram a explicar a Mishnah. E a explicação da Mishnah é a Gemara, é chamada de Talmud. Traduzido como Talmud. Inclusive em polonês é que eles escreveram Talmud Babilônski, Talmud da Babilônia. Então, na prática, a Gemara nos conta a história do Rabbi Yoshua bar Hanania, que ele era um Tana, ele era da época da Mishnah, ele era tão sábio, mas tão sábio, que o imperador romano convidou ele para fazer parte da assessoria do imperador. Cada vez que tinha um problema para resolver, o imperador chamava essa assessoria, entre eles o Rabbi Yoshua bar Hanania, e se consultava com eles. E o Rabbi Yoshua bar Hanania, ele era muito feio, mas ele era assim, coitado, assim, uma aparência que quem via ele falava, uau, não importa a pessoa que essa pessoa estava, falava, mas eu sou mais bonito do que ele. E o Rabbi Yoshua bar Hanania, ele tinha uma sabedoria assim, uma coisa fora do comum. E a filha do Keisar, a princesa, ela não conseguiu entender isso. E uma vez ela perguntou para ele como pode ter uma sabedoria tão linda num corpo tão feio. Aí ele perguntou para ela, seu pai, onde ele guarda o vinho do palácio, né? O vinho mais caro do mundo? E em que hipótese ele guarda esse vinho? Ela falou, hipótese de cerâmica. Aí ele falou, como pode ser uma coisa dessa? Um vinho tão caro num pote tão feio? Aí ela perguntou, então, onde eu deveria colocar o vinho? Aí ele falou, vocês são pessoas muito ricas, vocês deveriam colocar esse vinho tão caro, vocês deveriam colocar esse vinho em potes de ouro, em potes de prata. E ela fez isso, ela deu ordem, colocaram aquele vinho mais caro do mundo, colocaram em potes de ouro, em potes de prata, e pouco tempo depois estragou. E na hora que o vinho mais caro do mundo virou o vinagre mais barato do mundo. E o imperador ficou muito bravo com isso. O imperador perguntou para ela o que aconteceu, como você dá uma ideia absurda dessas. Ela falou, seu grande conselheiro, grande sábio, Rabbi Yoshua bar Hanania, ele me aconselhou a fazer isso. Aí o imperador chamou ele e falou, olha, eu sei que você não daria uma ideia maluca dessas, né? Mas me fala, o que aconteceu? E o Rabbi Yoshua bar Hanania contou para o imperador, falou, olha, ela perguntou como pode ser uma sabedoria tão linda numa pessoa tão feia, e eu dei esse exemplo para ela. Não pedi para ela colocar, não pedi para ela estragar o vinho, eu dei esse exemplo para ela, né? Para ela entender sozinha que quanto mais caro o vinho, tem que estar em pote de cerâmica, não pode estar em pote de ouro, em pote de prata, senão ele estraga. Aí o imperador falou, mas eu não concordo com o que você está falando, porque eu conheço pessoas muito lindas, que eles também são muito sábios. O Rabbi Yoshua bar Hanania falou, imagina, se ele é lindo e ele é muito sábio, imagina se fosse feio, seria muito, muito, muito mais inteligente, seria muito, muito mais sábio.
E qual é o segredo que está por trás disso? Quer dizer, porque essas duas coisas, porque a beleza e a sabedoria não andam juntos. E aí começa a Gemara nos conta que a Torá ela é comparada à água, e começamos a entender essa comparação. Ela se refere a quê? E nós sabemos que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele não criou nada. Mas o 7º dia também é um dia da criação. São 7 dias da criação do mundo. 6 dias o mundo foi criado totalmente. E no 7º dia nada foi criado, mas esse 7º dia também é o 7º dia da criação. O primeiro dia era Chesed, bondade. E a bondade é representada pela água. O mundo inteiro estava envolto por água. É chamado de o útero do mundo. O mundo inteiro estava embaixo da água. E por que a água, a Chesed, ela é representada pela água? A Chesed, a bondade divina, a Sefirah chamada de Chesed, é representada pela água, porque a água, a natureza da água é sempre descer do lugar alto para o lugar baixo. Onde você coloca a água, ela desce do lugar alto para o lugar baixo. E a bondade também é assim. Uma coisa muito interessante é todo que está por trás, o que quer dizer uma pessoa boa. Não é a pessoa que espera alguém chegar para ele, passar maior humilhação e falar: olha, desculpa, não queria te falar, mas estou precisando de uma tzedakah. Mas, ao contrário, a pessoa boa é alguém que corre atrás de quem precisa para ajudar ele. Então, por exemplo, o Rabbi Akiva, ele explicou as letras judaicas, as letras do alfabeto hebraico, porque o Gimel está do lado do Dalet. Então ele diz, o Dalet representa o Dal, que é o pobre. O Gimel é o Gomel, a pessoa que faz as bondades. Então o Gimel está sempre correndo atrás do Dalet. O Dalet está com a cara para lá, o Gimel está atrás dele, está correndo atrás dele. Então, no caso, a água também. A representação da água, a Torá é comparada à água, porque a Torá, ela desce até as pessoas que estão lá embaixo, até as pessoas mais humildes. E lá ela se mantém. Ela não se mantém nas pessoas que estão prepotentes, ela se mantém nas pessoas humildes. Mas você vai ver pessoas muito prepotentes, que eles sabem muito a Torá. Como se justifica uma coisa dessas? Então nós vamos para a história do Korach na Torá, que o Korach, acho que é traduzido como Coré, alguma coisa assim, ele era uma pessoa que sabia muito a Torá. Mas no caso dele, a Torá se transformou em veneno, por causa que ele tinha prepotência. Então Torá junto com prepotência não é Torá, é veneno. Deixa de ser Torá. Então ele é muito grande, ele sabe muito a Torá, mas ele acha que em primeiro lugar está ele e abaixo dele está Deus. Ele decide de quem Deus gosta, quem Deus não gosta, e se ele aceita o que Deus fez, o que Deus não fez, não vou entrar em detalhes. Então a gente costuma usar uma kippah. A kippah é o mínimo de cobertura na cabeça, é o tamanho da sua mão aberta, né? E sendo que a gente não tem como cobrir a cabeça com a própria mão, porque a nossa mão somos nós próprios, então não é considerado que você cobriu. Então, a gente usa a kippah para se lembrar que em primeiro lugar tem Hashem, em primeiro lugar tem Deus. Chabad, que os Hasidim costumam colocar um chapéu em cima da kippah para fortalecer esse assunto, 2 coberturas. Em primeiro lugar tem Deus. E eu já estou abaixo de Deus, quer dizer, Deus dirige o mundo. E eu agradeço, eu participo. Ele me deixa participar um pouquinho. O pai deixa o filho segurar na direção do carro e pensar que ele próprio está dirigindo. E a direção que o filho vira, o pai vira junto, mas tomando o devido cuidado para não fazer um acidente. Então,
Em primeiro lugar tem Deus. Depois, abaixo disso, somos nós. No caso do Korah, que em primeiro lugar era ele decidia o que Deus quer, o que Deus não quer, o que Deus acha, o que Deus não acha. Então a Torá lá virou veneno. E mesmo que ele era uma pessoa que sabia muita Torá, no lugar da Torá se tornar um remédio para ele, a Torá virou um veneno para ele. E o final da história todos vocês sabem, que ele teve um final trágico. O contrário disso é Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, que ele é o mais humilde de todos os seres humanos. Então, ele foi escolhido por Hashem, a pessoa mais humilde, a pessoa que estava lá mais embaixo. Ele cresceu no palácio do faraó, uma vida luxuosa. A mãe adotiva dele, a Batia, trouxe para ele os melhores professores de Torá, de Eretz Goshen, da tribo de Levi. O próprio pai dele ensinou para ele Torá. Ele saiu do palácio do faraó sabendo o nome de Hashem de 72 letras. E, coitado, fez uma mitzvah, salvou a vida de um judeu que estava sendo assassinado. Ele falou esse nome de Hashem de 72 letras, tirou a alma daquele egípcio do corpo para salvar a vida do judeu. E por causa disso ele teve que fugir para Midian. Só que o Egito era superpotência e Midian era um paizinho ao lado. Então onde você vai esconder uma pessoa dessas? Então o Itró, que se tornou depois o sogro dele, deu para ele um trabalho como pastor de ovelhas, que ele vai no meio do nada, lá levar os carneirinhos para comer grama, vai saber aonde. E se a Interpol do Egito viesse para Midian para procurar ele, não encontraria, que ele está lá no meio dos arbustos com os carneirinhos. E ele, a pessoa mais humilde, ele chega na menor montanha do mundo. Menor montanha, Monte Sinai. 1 centímetro menos do que isso, 1 centímetro abaixo disso já não é mais uma montanha. Mas vocês podem ver que o Ministério do Turismo de Israel vai te mostrar uma foto de um lugar que é Jibal al-Musa, que é a montanha de Moisés em árabe, né? Que é o Monte Sinai. E eles escrevem lá Monte Sinai, venha conhecer o Monte Sinai, que agora já fica no Egito, né? Que entregaram o Sinai para os egípcios. Então você vai lá e pega um ônibus turístico, vão te levar para o Jibal al-Musa, que é oficialmente o Monte Sinai do Ministério do Turismo. E você vai ver uma montanha grande. Mas qual é a história desse Monte Sinai do Ministério de Turismo de Israel? Há centenas de anos atrás, tinha um Império Bizântico, onde hoje se encontra a Turquia. Antigamente tinha lá o Império Bizântico, estou falando assim, centenas de anos atrás, assim, mais de 1500 anos atrás. E a mãe do Constantino, que era o imperador do Império Bizântico, ela fez um passeio numa caravana até o Egito e voltou. E ela viu aquela montanha, ela se gostou da montanha e ela decidiu que lá é o Monte Sinai, onde Deus deu a Torá. E aí, ainda para apagar todo o vestígio judaico da Terra Santa, que não tinha muitos judeus morando lá, e ela descobriu que o Kotel é maravilha, o muro do monte do templo, não é o muro do templo, o muro do monte do templo. Ela descobriu que tinha alguns judeus que iam rezar lá, porque lá era o muro do monte do templo. Então ela resolveu fazer lá a lixeira da cidade. Ela pediu para todo mundo jogar o lixo lá. Quem não jogasse o lixo lá ia levar uma multa da prefeitura. Essa mulher antissemita de marca maior, ela decidiu que a moça é o Monte Sinai. Então você vai ver aquela montanha enorme, mas você fala, como pode ser a menor montanha do mundo? Essa não é a menor montanha do mundo. Por que não é o Monte Sinai? O Monte Sinai então é perto da Arábia Saudita, que o Midian era na Arábia Saudita. Então Moshe Rabbeinu, para ele ir a pé com carneirinhos pequenos até chegar no Monte Sinai, então não está longe desse lugar onde o Ministério do Turismo de Israel te faz as fotos lindas e aquilo é papo furado.
Então, Moshe Rabbeinu, a pessoa mais humilde do mundo, ele chega na menor montanha do mundo e lá ele vê a menor árvore do mundo, que é a Asne, traduzido como eles chamam, sarsa. Mas você vai hoje para uma floricultura e fala que era uma sarsa, vamos falar sarcinha é no supermercado, né? Então, traduzido como sarsa, não sei o que é sarsa aqui. Com certeza o João Ferreira de Almeida morava na Indonésia, não morava na Arábia Saudita, não estava lá no lugar onde está o Monte Sinai. Nunca ele viu essa árvore, ele estava lá no Estreito de Malaca, né, que é a Malásia de hoje, e não tinha lá Monte Sinai, não tinha a Sne. Ele não sabia o que era uma Sne. Ele jogou essa palavra assim, é sarsa, mas não é uma sarsa, é uma Sne. Pode ser até que ele tentou transliterar a palavra, vai saber. De qualquer maneira, essa Sne, ela é a menor árvore do mundo. Então, Moshe Rabbeinu, a pessoa mais humilde do mundo, ele chegou na menor montanha do mundo, e lá tinha a menor árvore do mundo, e de repente ele vê que essa árvore começa a pegar fogo, e o fogo alimenta a árvore começa a crescer por causa do fogo, o fogo está nutrindo ela. Então Moshe Rabbeinu, ele falou, para acontecer uma coisa dessas aqui no mundo material, quer dizer que aqui está acontecendo no espiritual a revelação do Keter, que é a revelação divina acima de todas as 10 sefirot. E nessa hora ele se aproxima de lá por causa disso. Ele fala, aqui tem uma revelação espiritual a mais elevada de todas, na menor montanha, na menor árvore, na frente da menor pessoa. E Hashem começa a falar com ele, Hashem escolhe ele para fazer o maior trabalho de toda a história judaica. Tirar o povo de Israel do Egito e vir receber a Torá naquela montanha que era a menor de todas as montanhas. E como dizem nossos sábios, que Hashem, Deus, ele é mais humilde do que Moshe Rabbeinu. Quando você pensa em Deus, você não tem ideia, imagina, Moshe Rabbeinu era o mais humilde de todos os homens. Como Moshe Rabbeinu era o mais humilde de todos os homens, como você pode ser uma pessoa humilde, você vem de uma família como a família que ele veio? É adotado pela filha do faraó, cresce no palácio do faraó, recebe uma educação como ninguém recebeu. E o próprio Deus se revela para ele, pede para ele tirar o povo de Israel do Monte Sinai e dar a Torá para o povo, ser o intermediador entre a Torá que a gente vai dar para o povo. Como ele pode ser o mais humilde de todos? Ele deveria se sentir um pouquinho importante. Mas não, Moshe Rabbeinu, ele imaginava sempre que qualquer outra pessoa, se tivesse tido as oportunidades que ele teve, se tivesse tido o pai que ele teve, se tivesse tido a mãe que ele teve, se tivesse tido a oportunidade que a filha do faraó levou ele para a alta sociedade, qualquer pessoa, outra pessoa que não fosse ele, que tivesse tido aquelas mesmas oportunidades, seria maior do que ele, teria aproveitado melhor. Assim ele imaginava. Então por isso ele sempre imaginou que ele é o menor de todos, que qualquer pessoa naquelas condições seria melhor do que ele. Só que ele teve a divina providência que ele foi escolhido para ser o filho do pai dele, para ser o filho da mãe dele, para ser adotado pela filha do faraó, para receber a educação que ela deu para ele. Então, mas se outra pessoa estivesse naquela situação, a outra pessoa seria melhor. E com esse raciocínio ele se manteve sempre o mais humilde de todos os homens. Então você imagina, depois vou contar para vocês historinhas do Onkelos, que ele descreve a humildade divina. Quer dizer, se Moshe Rabbeinu é o mais humilde de todos os seres humanos, então Hashem, Deus, ele é mais humilde do que Moshe. Porque aqui a gente vai ter um extremo, outro extremo. O extremo da santidade, que vamos ver que a Torá é a sabedoria divina. E a sabedoria divina é comparada à água, que ela desce do lugar alto para o lugar baixo. Então isso demonstra que Deus, a sabedoria divina, determina que você tem que ir até o lugar baixo. Então, novamente, Moshe Rabbeinu
pessoa mais humilde, no Monte Sinai, que é a menor montanha, na frente da menor árvore, e Hashem, Deus dá para ele essa função, que ele agora vai trazer o povo de Israel até lá, para que eles recebam a Torá, a sabedoria divina que desceu lá da Chokhmah de Atzilut, Chokhmah Binadat de Atzilut, até esse mundo tão baixo, e é comparado a um pai que conversa com um filho adulto, e o pai ensina para esse filho adulto tantas coisas importantes, e depois o pai tem que falar com uma criança de 3 aninhos de idade, aí o pai fala, ensina ele não xinga, não grita, não berra, não bate. Então, quer dizer, a sabedoria divina desceu até o nosso nível. Então, o Rabbi Shua bar Hanan, o que ele está te dizendo aqui, que a Torá, a pessoa, quanto mais feia a pessoa, mais Torá ele sabe. O que ele está dizendo, em outras palavras, é uma coisa simples. Ele está te dizendo assim, se você é uma pessoa feia, então você não é todo exibido. Você não se acha a última bolacha do pacote, você não se acha a dona do mundo. E a pessoa que ele é feia, a falta de beleza traz para ele a humildade de uma maneira automática. Então a Torá, ela se mantém dentro dessa pessoa, a sabedoria se mantém dentro dessa pessoa por causa que ela é uma pessoa humilde. Então esse é o primeiro requisito em relação à sabedoria, visão judaica em relação à sabedoria, o primeiro requisito é esse, que a sabedoria e a humildade, elas vão sempre juntas. Quer dizer, não adianta a pessoa ser uma pessoa prepotente e achar que ele sabe, porque não, como no caso do Korah. No caso de Moshe Rabbeinu, a Torá que ele recebeu de Hashem, a Torá que ele estudou, para ele foi um remédio. No caso do Korah, a mesma Torá para o Korah foi um veneno. Quer dizer, então, que não é a mesma sabedoria, ou seja, a sabedoria, na hora que ela se une à humildade, ela floresce, e a sabedoria, na hora que se une à prepotência, dá curto-circuito. Deus me livre, dá curto-circuito. Então, esse que é o detalhe número 1. Continuação aqui da Gemara. Então, um dos 3 líquidos que a Torá é comparada a ele é a água, e, como dissemos, tem um versículo que diz, todo aquele que está com sede que vá para a água, e nesse caso a água é a Torá. E a Torá também ela é comparada ao vinho, e ela é comparada ao leite. E por que ela é comparada ao vinho e ao leite? Que tanto o vinho quanto o leite, eles só se mantêm no pior de todos os recipientes, que é o recipiente de barro, de argila, que é a cerâmica, né? Aquela cerâmica antiga não era como a nossa, que cai no chão e não quebra. Aquela cerâmica antiga é um barro que foi colocado no forno. Então, tanto o vinho quanto o leite, diz a Gemara aqui, a característica deles é que eles só se mantêm no recipiente mais simples, mais barato, mais que você não dá nada por ele. Então, continuação, quando a gente fala sobre sabedoria, a sabedoria divina, que ela desce desde as sefirot que são chamadas de Mohin, são chamadas de intelectos, ou seja, a revelação divina na Chokhmah, na Binah, na Dat de Atzilut, que vai descendo de nível para nível, no desencadeamento, na ordem do desencadeamento, Seder Ishtalshelut, até chegar ao nosso mundo. E aqui, essa sabedoria divina, ela vai se transformar em pequenas instruções para nós,
Torá, a linguagem Torá não é lei. Todo mundo acha que Torá é lei. Torá não é lei. Torá é melechon orá, a linguagem de instrução. Ou seja, então vamos fazer uma pergunta simples. Se o interesse divino de dar a Torá na menor das montanhas, se revelar para Moshe na menor das árvores, e se revelar para Moshe que é o mais humilde de todos os homens, então por que Hashem já não deu a Torá num buraco, no lugar de dela numa montanha? Por que tem que ser a menor montanha? Pode ser o maior buraco. Pode ser uma baixada, como se fala, uma depressão geográfica. E por que ele teria que se revelar na menor das árvores? Ele poderia se revelar numa erva. E por que, então, na prática, assim, nós vamos ter as duas coisas, vamos ter que manter esse perfil que, por um lado, é a menor montanha, mas tem que ser uma montanha. Não pode ser um buraco. Por outro lado, a menor das árvores, mas tem que ser uma árvore, não pode ser um arbusto, uma grama. Então, daqui a gente vai aprender sobre o mais humilde de todos os homens, que junto com isso, que ele é mais humilde de todos os homens, ele é comparado a uma montanha, ele é comparado a uma árvore. Então a gente vai falar que tzadik, katamar efrach, keres balebanon. O tzadik, ele é como uma tamareira que dá frutas, ele é como o cedro do Líbano, que na região do Oriente Médio é a maior de todas as árvores. Eres o Líbano. E, em outras palavras, vamos pegar aqui o assunto do orgulho na Torá, que vai entrar aqui nesse caso, que nós vimos que a Torá, ela desce do lugar alto para o lugar baixo, então ela é comparada à água que desce de cima para baixo. Ela é comparada ao vinho que se mantém num recipiente baratinho, num recipiente de barro. E junto com isso, a pessoa, para estudar a Torá, a pessoa tem que ter um pouquinho de autoconfiança, um pouquinho de orgulho. Está escrito Lo abaishan lomet. Pessoa que ele é tímido, ele não estuda. Pessoa que é tímido não estuda. Ou seja, assim, para você estudar, você tem que ser chutzpe, como se fala? Chutzpan. Tem que ser cara de pau. Como se fala o cara de pau em português? O chutzpan, o arrogante. Ou seja, você está numa classe com muitas pessoas e o rabino está dando aula e você fala, essa palavra eu não entendi, todo mundo fica quieto. Então, aí nós vamos entrar num detalhe. Quer dizer, você tem que ser o mais humilde de todos, mas junto com isso você tem que manter um nível. Quer dizer, a menor das montanhas, mais é uma montanha. A menor das árvores, mais uma árvore. Então, na prática, falamos uma vez sobre orgulho. Tem o orgulho necessário, que é o orgulho kasher, que a pessoa ele tem que se sentir capaz. Então vamos falar sobre alunos de Moshe Rabbeinu e alunos do Bilam. Humildade de Moshe Rabbeinu, humildade de Bilam. Tem uma história, o Baal Shem Tov enfatiza muito isso. Os alunos do Moshe Rabbeinu, eles dizem, quem sou eu para não fazer a mitzvah? Hashem deu uma mitzvah, quem sou eu para não fazer? Quem sou eu para não estudar a Torá? Hashem pediu para estudar a Torá, Deus pediu para estudar a Torá, quem sou eu para não estudar? Os alunos do Bilam, eles vão falar o contrário. Olha, o estudo da Torá é uma coisa tão grande. Quem sou eu para estudar a Torá? Uma coisa tão sagrada. Quem sou eu para estudar a Torá? Olha, o mandamento divino é uma coisa tão sagrada, tão pura. E eu sou uma pessoa impura. Quem sou eu para cumprir o mandamento divino? Ah, isso é humildade? Isso é humildade. Mas aqui é humildade do lado da Kedushá, da santidade, que a pessoa fala assim, Deus pediu para todo mundo rezar. Inclusive para a pior pessoa do mundo. Inclusive tem uma pessoa fez uma pergunta, ela sonhou com sapos. Sonhou com muitos sapos.
E uma pessoa que mora, acho que em Anápolis, na região da Goiânia, né? Goiás. Goiás, Anápolis, Goiás. Ela sonhou com sapos, ela perguntou o que quer dizer que ela sonhou com sapos. E dizem nossos sábios uma coisa muito interessante, que quando você vê animais no sonho, fora um animal ou outro, que a Guimará fala que se sonhou com tal animal, que não é um bom sinal, que mais se vê qualquer outro animal que não é aqueles 2, 3, e depois a gente vai dar uma aula sobre sonhos diretamente da Guimará, de Masechet de Brachot, aí vai ter lá esses 2, 3 quais são, não vou entrar nos detalhes agora, mas sonhar com sapo é coisa boa. Sonhar com cobra, você fica milionário, você fica rica. Sonhar com sapo é coisa boa. E qual é o motivo que é coisa boa? Porque uma vez o rei Davi, uma coisa interessante, ele estava falando os Tehillim e ele imaginou, será que tem alguma criatura que ela consegue cantar para Hashem tão bonito como eu estou cantando? Quer dizer, será que tem alguém que consegue dar para Hashem esse prazer tão grande? E o Midrash nos conta que lá de cima falaram para ele que, olha, cada animal, ele fala uma reza para Hashem. E um sapo, ele fala uma reza para Hashem, uma reza assim que é 3.000 vezes maior do que a reza que o rei Davi estava falando. E tem um Midrash que conta isso, quer dizer, a grandeza do... Quer dizer, ele estava todo orgulhoso com a reza dele e o sapo reza melhor. Reza melhor, quer dizer assim, isso chama Perkei Shirah. É uma reza chamada Perkei Shirah, que ela fala, cada animal que ele fala é um Midrash. Uhum. E lá o sapo estava se dando melhor do que o rei Davi. Então, quando a gente chega nesses assuntos, vamos dizer, você é uma pessoa que está estudando Torá. Você é uma pessoa humilde. Então vai ter a humildade de Moshe Rabbeinu, alunos de Moshe Rabbeinu. Quer dizer, você aprendeu a ser humilde como Moshe Rabbeinu, você vai ver uma mitzvah, Deus pediu para todo mundo rezar. Todo mundo. Ah, mas você fala, não, mas eu me comporto errado, eu fiz coisas ruins, eu fiz... Quem sou eu para rezar? Se até o sapo está rezando, quem quer dizer quem é você? Até o sapo está rezando para Hashem. Um sapo, você assim, você se considera pior do que um sapo? E mesmo se você se considerar, se Deus pediu para todo mundo rezar, não importa se você é a pior pessoa e você fez as contas que você é uma pessoa impura e ruim e malvada e estressada e nervosa e neurótica e vai contando os dedos dos pés, os dedos das mãos e até você chegar em tudo que você é de ruim, mesmo assim você tem que rezar. E Deus quer ouvir essa reza com muita alegria. Então não é que você tem que rezar e Deus vai te virar a cara. Se Deus fosse te virar a cara, o exemplo, se Deus não fosse ouvir essa reza, Ele não iria pedir para você rezar. A bênção da cobra foi que a Hashem falou que ela vai comer terra. O que quer dizer que ela vai comer terra? Não quer dizer que ela vai comer terra, senão se ela comer terra ela morre. Aí diz o Midrash que é o Remes, que a comida da cobra para nascer, o sustento dela vai ser encontrado gratuitamente em qualquer lugar do mundo para que ela nunca precise rezar. Então ela está podre de rica porque a Hashem não quer ouvir a reza dela. Fora isso, toda e qualquer criatura, a Hashem quer ouvir a nossa reza. Então na hora que você chega, você acorda de manhã, você pensa, uau, Deus é a essência do bem, a natureza do bem, fazer o bem, Ele pediu para eu rezar. Então ele não vai pedir para eu rezar e ele não vai ouvir a minha reza. Se ele pediu para mim rezar, quer dizer que ele está muito alegre, muito feliz de me ouvir. Então os alunos do Moshe Rabbeinu, a humildade de Moshe Rabbeinu é quem sou eu para não rezar? E não pensa que você está rezando e Deus não está feliz com a sua reza. Se Deus pediu para você rezar, quer dizer que Ele está feliz com a sua reza, Ele quer te ouvir mais. E os alunos do Bilam, eles falam, não, eu fiz coisas erradas, Deus está bravo comigo, quem sou eu para rezar?
É uma coisa assim. Então tem a humildade do lado da santidade e a humildade do lado da impureza. Então vai ter essas duas categorias. Então entrando assim profundamente nesse assunto, a pessoa vai falar, eu sou uma pessoa humilde. Quem sou eu para fazer uma mitzvah? E por isso que Hashem se revelou numa montanha, mesmo que a menor das montanhas. Numa árvore, mesmo que a menor das árvores. Para te mostrar que você é importante. Você é uma montanha, você é um cedro do Líbano. Você é uma montanha. Mesmo que seja menor, mas você é uma montanha. Você é uma árvore, mesmo que seja menor, mas você é uma árvore. Você não é uma grama. Então essa que vai ser o raciocínio, que por um lado você é o mais humilde de todos, mas a sua humildade tem que ser nesse raciocínio, que quem sou eu para não fazer o que Deus está pedindo? Enquanto que a humildade do outro, que o outro é a grama, ele vai falar, quem sou eu para fazer o que Deus está pedindo? Com certeza, se Deus pediu para rezar, não está se referindo a mim. Então por isso que tem que ser uma montanha. Tem que ser tem que ter um pouquinho de orgulho. Não, mas esse orgulho tem que ser muito grande, só que ele vai ser um orgulho kasher. Como ele vai funcionar? Um pouquinho não faz o avião subir, o avião fica parado no aeroporto. Então, a pessoa tem que ter um orgulho. No começo, quando aparece uma mitzvah na frente dele, de repente ele tem um desafio. Hoje é muito bonito falar desafio. Ele tem uma matéria da Torá que ele não entende muito bem, ele quer estudar a fundo, tem uma mitzvah que está difícil para ele fazer, ele quer fazer essa mitzvah. Então, a pessoa, em primeiro lugar, tem que ter orgulho, porque o orgulho vai fazer com que ele saia daquele nível para o nível superior. Então, ele aprendeu que é proibido comer porco, e agora a mãe dele fala para ele, se você não comeu o porquinho que eu fiz com maçãzinha na boca, você vai me fazer desfeita. Aí ele sente que ele é o cedro do Líbano, ele é uma montanha, ele é uma árvore, ele fala, olha, Deus falou para não comer. E a mamãe está falando para comer. Entre Deus e a mamãe, ela e eu temos que obedecer a Deus. Quer dizer, mas ele tem que ter esse orgulho para falar para ela, desculpa, Deus falou não, você está falando assim. Entre Deus e você. Mas isso é orgulho. Mas é um orgulho kasher. É um orgulho não somente necessário, é um orgulho obrigatório. Depois que ele já subiu lá em cima, aí ele olha para as pessoas de baixo que estão comendo lá o porquinho, aí ele pisa em todo mundo, fica mal educado com todo mundo, aí já é um orgulho que não é kasher. Aí já é... Então, quer dizer, o orgulho kasher é para você subir, não é para você olhar para baixo, não é para você pisar no outro. Então, o orgulho, ele tem os dois extremos. Então, você tem que ser uma montanha, mas você tem que ser a menor de todas as montanhas. Você tem que ser uma árvore, mas a menor de todas as árvores. Quer dizer, você tem que falar para a mamãe, olha, eu não como porco. Mas você não tem que começar a olhar feio para as pessoas que ainda não estão no seu nível. Né? Cada um tem... Está escrito que no futuro todo o mundo vai se encher, vai se preencher com o conhecimento divino, como a água preenche o mar. Não tinha um exemplo melhor para dar? Por que como a água preenche o mar? Que exemplo é esse? Então, esse exemplo quer dizer o seguinte, dizem nossos sábios, o mar, você tem um lugar que é rasinho, e você tem um lugar que é fundinho. Da mesma maneira, toda a terra vai se encher do conhecimento divino, mas vão ter pessoas que vão ter nível. Mais conhecimento divino, e vão ter pessoas que vão ter menos. Então a gente não tem o direito de olhar feio para alguém porque essa pessoa não está no nosso nível. Que sempre vai ter isso. No futuro também, os profetas falam que a terra vai se encher do conhecimento divino como a água preenche o mar. Então, quer dizer, no futuro vai ter Geulah, todo mundo vai estudar a Torá e você vai olhar feio para alguém que sabe menos do que você. Também não tem como. Uma coisa interessante, assim, que quando a gente fala sobre o futuro, esse futuro está bem próximo.
todos os sinais estão acontecendo. Uma coisa interessante, assim, vamos fazer uma aula específica sobre esses sinais. Então, em outras palavras, sabedoria, para que ela seja chamada de sabedoria, remédio para a alma e não veneno para a alma, tem que ter humildade. Tem que ter humildade. E se você quiser mais detalhes sobre isso, assista essa aula novamente desde o começo. Então, ela fala só de humildade. A gente fala, tem uma palavra em hebraico, é lachazor. Lachazor é voltar. E essa é usada a palavra hazará, volta, quando você volta a estudar a mesma coisa mais uma vez. Nossa, minha filha, por favor. Obrigada, eu gostaria de pedir para você que se você gostou dessa aula, deixe o seu like, deixe um comentário pra gente, para engajar os nossos vídeos, para que esses vídeos cheguem a mais pessoas, tá bom? Nosso canal tá crescendo e você crescendo junto com a gente. Muito obrigada pela sua audiência, beijão no seu coração e tudo de bom. Seja humilde. Tá vendo? Humilde, Hashem e Moshe. Mas não se esqueça que você é uma montanha pequenininha. E seja egoísta. Então essa humildade, assim, quem sou eu para não estudar a Torá? Se a gente pediu para estudar a Torá, quem sou eu para não estudar a Torá? Não é uma humildade, quem sou eu para estudar a Torá? Né? Então tem humildade do lado bom, humildade do lado ruim. Então você tem que ter humildade construtiva. Como tudo nesse mundo está misturado, né, Alba? Exatamente. Está escrito quando o Adão e a Eva eles comeram a fruta proibida, o Pritzadat, misturou nesse mundo o bem e o mal. Então, a humildade tem a humildade do bem, tem a humildade do mal. Tem a humildade construtiva, humildade destrutiva. Então, a gente tem que ser humilde, sim, mas uma humildade construtiva. Com equilíbrio. Com equilíbrio. Então, Atzlacha, Briut, Panasá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes, grandes milagres em grande, grande estilo. Amém. 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 Então, Kol Tov.